Oi pessoal, tudo bem? Vim ensinar pra vocês como eu faço pra poder decorar esse bolinho de chantilly, tá? Esse bolo, ele é todo decorado com chantilly. Primeiro passo é fazer a pré-camada. Eu venho com chantilly sem hidratação e aí eu passo ele todo em volta do bolo, né? E faço essa pré-camada pra não ter nenhum farelinho na hora de passar o chantilly hidratado no bolo. Eu hidrato meu chantilly com leite condensado, a primeira parte, depois eu venho dando ponto com o próprio chantilly gelado. Eu faço isso porque eu acho que fica mais fácil, fica mais gostoso o chantilly, já que eu uso ele puro. Eu não uso leite ninho para fazer o chantininho, não uso ganache, nada disso. Eu uso o próprio chantilly, tá? Aí depois eu coloco um saquinho de confeitar, balanço para poder tirar o ar e vou colocar ele em volta do bolo. Tento colocar o mais uniforme possível, não colocando muito chantilly para não ficar aquele chantilly grosseiro, tá? Eu coloco médio, sabe? E aí eu vou colocando em cima do bolo, em volta, e tento, em cima do bolo eu coloco um pouquinho mais, porque aí eu consigo dar uma nivelada no bolo. Em volta eu coloco um pouco, e aí eu venho com a espátula da Blue Star. E eu abro bem os dedos, os 4 dedos do lado de fora e do lado de dentro eu coloco o dedão para poder firmar. Fica sempre uns espacinhos, eu tento preencher com o chantilly e nunca tento tirar esses buraquinhos com a espátula. Eu venho com o chantilly hidratado novamente, preenchendo esses buraquinhos. Depois eu ponho em cima para poder fazer uma quininha perfeita e venho com essa espátula reta de novo, alisando. É o mesmo processo sempre, até você ver que tá retinho, lisinho, e aí você vai fazendo, repetindo esse processo até ficar certinho, tá? Nunca tenta tirar as bolhas de ar com a própria espátula, sempre fura, preenche, e aí vem com essa espátula de pão, ou então de cortar bolo, e você vai nivelando, tá vendo? Eu vou passando bem devagarzinho, empurrando o chantilly pra dentro do bolo, e é só a beiradinha. E nunca faça força nessa parte, porque senão você vai estragar o seu bolo. Tem que ser com a mão leve, ó, vou mostrar aí, tá vendo? De novo, ó, puxa pra dentro devagarzinho e limpa a espátula. Puxa pra dentro devagarzinho, limpa a espátula. Vai fazendo esse processo até ficar retinho. Esse para fazer a quina perfeita. Temos também a quina imperfeita, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu passei a espátula para deixar bem retinho em cima, tá? Venho com a espátula da Blue Star. E aí, essas quinas que ficam são quinas imperfeitas, mas eu vou tirar porque, no caso, a cliente queria que ficasse a quina um pouquinho mais perfeita. Ela não pediu tão perfeitinha, mas eu deixei a quina mais perfeita possível, assim, dentro do que ela me mandou, da inspiração que ela me mandou. Pronto, fiz a quininha e eu tento deixar retinho por dentro. Venho com um pincelzinho de silicone, tá vendo? E passo por cima do bolo bem de levinho, vou girando a bailarina e fica assim. Depois eu venho com um brilho, né, e passo pelo bolo todo. Tô tirando ali do saquinho chantilly, porque é o mesmo chantilly que eu vou usar pra colorir esse chantilly hidratado. Vou fazer um azul num tom bem clarinho e vou passar pra fazer o cachepô, que chama essa decoração. E aí eu passo uma camadinha, mas eu quero esse cachepô bem fininho. Eu não quero ele muito grosseiro, porque a decoração me pediu isso. Vai ficar uma partezinha branca, tá? Se fosse fazer, se ela quisesse que ficasse, tipo assim, bem azulzinho, não tivesse nada branquinho, eu ia fazer uma camada mais grossinha pra esse chantilly. Mas eu resolvi fazer ele bem fininho pra ficar bem delicado, porque era um bolo pra um bebê, então eu não queria nada muito grosseiro, tá? Passei com a mini espátula também da Blue Star. É uma espátula que eu ganhei num kit com chantilly, que eles fizeram uma época. Se eu não me engano, foi da Blue Star mesmo. Mas você pode fazer isso com a mesma espátula que eu fiz a decoração do branco, pode fazer com alguma outra espátula que você tenha pequenininha, ou então você pode pegar uma espátula de textura e usar a parte lisa dela. Aí eu venho com a decoração do topo, né, de bolo, que é do Miguelzinho. O tema foi Se Meu Fusca Falasse, e ele fez 2 meses e eu mesma que montei esse topinho de bolo. Achei ele lindo. E é isso, gente.